Começamos novamente mais um Tesoura de Titãs. Não, é de Titãs. Ah, tá bom, de Titãs. Titãs. Gente, eu sou o Johnny Rebouças. Frank Rodrigues com vocês. Estamos com um convidado especial aqui, o meu amigo pessoal. Bom, sempre falo isso. Mas... ele não chama os inimigos. Porque você é doido, não quer que os meus inimigos fiquem longe aqui. Uma pessoa diferente, que é da parte de trás dos salões de belezas, das barbearias, da parte de estética, enfim. É o cara que trabalhou e está trabalhando para nos ajudar a sempre estar aumentando essa profissão que é tão bonita, né? Que é a área da beleza. Esse é o meu amigo Valdir Oliveira. Boa noite, Valdir. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente bater um papo sobre empreendedorismo, gestão. É sempre importante. Prazer enorme, me sinto muito honrado. Opa, obrigado. Valdir, a gente vai começar um pouco diferente aqui. Queria saber, os nossos convidados ali que estão no Spotify e também no YouTube, que gostaria de saber assim, quem é Valdir Oliveira? Que, né, vou falar um monte de coisa aqui, vocês vão achar que eu vou estar puxando um pouco o saco dele, mas só para você ver o nível do Valdir aqui. Fala um pouco aí do seu currículo aí, me dá aí. Porque muitas vezes, Valdir, assim, é bem isso que o Johnny falou. Eu acho que a importância da gente ter esse bate-papo aqui, principalmente para o nosso público, né, que é muito voltado, né, para o salão de beleza, para a barbearia, para a estética e tal. E eu acho que existe ainda uma desinformação, né, desse trabalho tão importante, né? Eu já trabalhei lá, né? Mas lá onde? Ele vai falar. Eu quero que ele fale. Né? Mas a importância do quanto já me ajudou como empresário, né? E da área da beleza, vamos ser específicos, né? E é muito bom ter você aqui, né? Uma honra pra gente ter você aqui. E para que as pessoas entendam, né, que o Tesoura de Titãs é exatamente isso, é para construir, né, carreiras, né? Construir estruturas empresariais dentro da beleza. Então, ou seja, tudo que é para acrescentar, tudo que é para crescer, isso. Faz sentido pra gente. Então, a tua presença hoje aqui pra gente faz total sentido e para todo mundo que vai estar assistindo também, nos ouvindo. Fala pra gente um pouquinho mais. Fala de você. Quem é Valdir? Bom, eu sou um cearense. Eita. Nasci numa cidade que chama Crato, interior do Ceará. Bem frisinho lá no sul do Ceará. Crateús é a mesma Não, coisa? é diferente. Porque meu pai é Crateús. Olha aí. Não, Crato fica na nossa região do Cariri, é encostado no estado de Pernambuco, do ladinho da terra de Padre Cícero Romão Batista, que é Juazeiro do Norte. Isso. Mas eu só nasci lá. Meus pais moravam numa cidade pertinho que chama Milagres, e que não tinha hospital. Então, minha mãe, quando ficou grávida, meu pai se preparou para me levar para uma cidade que tinha hospital para eu poder nascer, que era o Crato. Eu fui para Fortaleza com 3 anos. Então, eu nasci em 66, em 69 nós fomos para Fortaleza. Meu pai era coletor federal, era funcionário da Receita Federal, auditor. Que é coletor? Na verdade, o auditor da Receita, sim. Que as pessoas conhecem. Ele, naquela época chamava coletor, ele era auditor da Receita Federal e ele foi transferido de Milagres para Fortaleza em 69. Eita. E aí, nós moramos primeiro numa casa, quem é de Fortaleza vai saber, numa rua chamada Dona Leopoldina. Uma rua pequenininha, está lá até hoje, próximo do centro da cidade, que eu tenho lembranças, eu praticamente não tenho lembranças dessa casa. E em 1970, meu pai construiu uma casa num bairro que chama Dionísio Torres. Quem construiu essa casa do meu pai foi o irmão do Belchior, cantor. E outro dia, meu pai faleceu, né, em 2021, e a gente mexendo nas coisas dele, eu descobri o contrato
que ele firmou na época, ainda em 69, com a construtora que fez essa casa, e eu mudei para essa casa onde eu fui criado, na rua Joaquim Sá. Era uma rua, naquela época só tinha areia. Na minha rua só tinha 3 Joaquim casas. Távora, lá Não, Joaquim Sá. Não, no bairro Dionísio Torres. Dionísio Torres. A rua é a rua que hoje dá na Assembleia. Hoje está tudo asfaltada, só prédios. Mas naquela época, ali a origem era uma grande fazenda que chamava Estância. Essa fazenda era de propriedade de um senhor que chamava Dionísio Torres. E por isso que o bairro acabou virando o nome Dionísio Torres. E ali nós fomos criados. Lá eu fui criado num canto em que a gente brincava na rua com facilidade. Naquela época não tinha problemas de segurança, Fortaleza. E no local que eu morava tinha poucas casas, mas tinha muitas crianças. E a gente jogava bola na rua. Eu gostava muito de bola, brincar de bola era a minha brincadeira de infância. E a gente acabava, aqueles terrenos baldios que tinha, a gente escolhia pulava o muro, capinava o terreno, para fazer fazia o nosso campo, e ali era a nossa diversão, a nossa brincadeira de criança. E nessa brincadeira de jogar bola, eu acabei me apaixonando por um time que é o Fortaleza Esporte Clube. E aos 10 anos... É o Lion, não tem É o Lion, tá com tudo. Eu, aos 10 anos, eu fui pela primeira vez ao PC sozinho. Você imaginar uma criança com 10, 11 anos pegar um ônibus e ir sozinho para um bairro mais distante, só naquela época em Fortaleza mesmo. Só para pessoas contextualizar, é mais ou menos quem aqui de Brasília é quem mora ali lá em Águas Claras e vem aqui pro plano, ali, aqui pro ginásio mesmo, pro estádio, né? Pro Mané Garrincha. Então, o que? Uns 30, 40 que não tinha, sem a estrutura que... Porque isso. Naquela época, assim, tinha poucas casas, Fortaleza era uma cidade muito pequena. Então, tipo, meio que você andava muito. Mas não tinha violência, não. E aos domingos, eu passei a visitar o PC, porque o PC é a sede do Fortaleza, que tem um clube, né? Era um clube naquela época que os associados frequentavam. Tem um torcedor do Fortaleza famoso, um cantor, Raimundo Fagner. E a gente sempre ia aos domingos na esperança de encontrar o Fagner lá, porque às vezes ele aparecia na sede do clube e a gente levava os LPs para ele autografar o LP. E assim eu comecei a me encantar e me apaixonar pelo Fortaleza, que é a minha grande paixão até hoje, né? De futebol, é o Fortaleza. E assim eu fui na minha infância, entrei na adolescência, estudei no Colégio Cearense, Sagrado Coração, era o Colégio Marista. De lá nós tivemos uma formação católica, minha mãe e meu pai eram católicos, e eu e os meus irmãos, a gente acabou estudando nessa escola, ficava no centro da cidade, Colégio Cearense, Sagrado Coração. Até que em 1982, meu pai veio transferido, dessa vez para Brasília. Ele veio a convite, assumir aqui uma missão na Receita Federal aqui em Brasília, e eu com 15 anos, porque meu aniversário é em agosto, eu saí de lá, eu cheguei aqui às 10 horas da manhã do dia 27 de julho de 1982, foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida, eu tinha 15 anos, e eu me lembro que eu cheguei aqui num frio miserável, rapaz, mas pense num frio. Eu nunca tinha saído do Ceará, em fim de julho. É frio aqui. E eu me lembro que quando o avião desceu, 10 horas da manhã no aeroporto aqui, o piloto, o comandante, falou que estava tantos graus, eu não me lembro aqui quanto, mas estava frio. E eu olhei pro lado de fora, vi um solão que me lembrou muito Fortaleza, aquele sol. E eu disse, esse cabo é doido. Esse frio todinho nesse sol, não é verdade. Quando eu saí, eu descobri que era frio demais. Eu, menino. E assim foi meu primeiro contato com Brasília. Cheguei aqui em Brasília e fui estudar no Colégio Maristão, aqui no final da Asa Sul. Do lado aqui. E nesse Colégio Maristão, em agosto, eu estava lá,
tinha um mês, não tinha um mês, tinha, sei lá, 15 dias que eu estava estudando, né, na escola. Não sei se eu tinha um mês de Brasília já. E caiu a primeira chuva que eu vi em Brasília. Só que eu comecei a ouvir uns teco-teco, um barulho na janela. Era o... Quando eu olhei, tava chovendo gelo. Rapaz, macho, eu fiquei doido. Quando eu olhei aquele gelo, eu falei, nossa senhora, tá chovendo gelo. E os meninos da sala começaram a mangar de mim, né? E aí eu reclamei, papai, não me aperrei, não. E aí o meu apelido ficou Aperreio, porque aperreio é uma expressão típica nossa, né, lá no Ceará. Para dizer assim, não me incomode, né? E aí eu fui me encantando. Eu sempre gostei muito de música. E eu, naquela época, já tocava bateria. Eu, muito cedo, lá em Fortaleza, comecei a brincar na banda da escola, do Colégio Cearense. Eu tocava bateria e a gente também tinha uma banda, uma fanfarra que chama. A diferença de fanfarra para banda marcial é que em fanfarra não tem sopro. E na banda marcial já tem sopro. E a gente tinha só uma fanfarra e eu tocava tarol na fanfarra. E naquela época o irmão de lá, que chamava irmão André Quirino Parisotto, mandou uma carta para o irmão Lino Morisco, do Colégio Marista de Brasília, para dizer, me apresentando e dizendo, esse menino é da banda aqui, ele pode ser da banda aí. E o Colégio Marista tinha uma banda marcial. E eu fui tocar nessa banda marcial. Naquela época o colégio me deu uma bolsa. Eu não paguei nada, meu pai não pagou nada os 6 primeiros meses e pagou só 30% no segundo ano, porque eu tocava na banda. E eu fui me encantando por Brasília, porque esse início da década de 80 de Brasília foi muito marcado por duas coisas que me chamaram muita atenção e que influenciaram muito a minha formação. Primeiro, o rock de Brasília. Sim. Eu tive a oportunidade, né, de assistir esse rock no Teatro Garagem, na 111 Sul, no Gilberto Salomão, no Colégio La Salle, que eu vi um show maravilhoso de uma banda que eu nunca esqueço, que chama Mel da Terra. Naquela época fez muito sucesso só por aqui. Então o rock me encantou, eu já tocava bateria e eu me apaixonei pelo rock. E a segunda coisa que eu me apaixonei é que naquela época a gente estava saindo de um regime ditatorial e a gente tinha uma luta pela liberdade. E foram as coisas que me marcaram, o rock e a liberdade, que me ajudaram muito na formação. Hoje eu sou uma pessoa que defendo muito a liberdade e curto rock como ninguém. Bom. E aí eu assim cresci em Brasília. E aí terminei meu segundo grau e fui para a faculdade. Resolvi fazer uma faculdade de administração. Eu me lembro que eu fechava os olhos e me imaginava um empresário daqueles assim, cheio de dinheiro. Quem é o empresário? Quem é o empresário? O cara grande, que monta uma empresa não pensa ser, né? E entrei na faculdade e comecei a entender desse processo de gestão. Em 1986... Você fez o UNB? Você fez... Eu fiz a UDF. A UDF. Eu fiz administração de empresas na UDF. E aí, em 1986, nós tivemos um ministro da Fazenda que chamava Dilson Funaro. E ele criou um plano econômico. Naquela época a gente vivia com um monstro que chamava inflação. De manhã era um preço, de tarde era outro preço os produtos. E à noite outro preço. Era uma loucura esse negócio. E a gente sempre esperava alguém que fosse combater a inflação. E nós tivemos uma pancada de plano econômico. Todo mundo que sentava nesse ministério inventava um plano econômico. E na época esse ministro inventou um plano que chamava Cruzado. E esse plano Cruzado, para combater a inflação e estabilizar a economia, seria a ideia, trouxe também um estímulo ao empreendedorismo. Eu me lembro que naquela época a propaganda era assim. Vinha um rapaz, um homem de gravata, com a pastinha,
cumprimentava a esposa dele, meu amor, dava um beijo, os filhos, os 2 filhos, e sentava numa mesa para tomar o café da manhã. E ele, morto de feliz, tomando café, disse, eu vou sair para trabalhar, tchau. Dava um beijo na esposa, nos filhos, ele saía de casa pela porta da frente, andava pro lado, totalmente americano. E voltava para a garagem, porque o governo estava estimulando todos a montarem as suas empresas para poder terem negócio. E com as empresas, crédito. Porque estava com a economia estabilizada, não tinha problema. E aí, no segundo semestre, o trem pegou. Porque o plano deu errado. O plano dando errado, a inflação voltou. Como os juros são sempre indexados, que é o que a gente chama, porque eles são sempre influenciados por uma correção, como é a Selic hoje. Sim, sim. Todo mundo ficou inadimplente. E o Sebrae não existia, porque existia um órgão chamado SEAG naquela época. O SEAG deu origem ao Sebrae nos anos 90. Que era o quê? Secretaria? Esse SEAG era a mesma coisa, era um centro de apoio a pequenos negócios. Era a mesma coisa. Ele tinha uma relação com o governo de dependência de dinheiro, porque o Sebrae tem hoje uma fonte de recursos. Naquela época o SEAG não tinha. Ele dependia muito de doação do governo. E eu, na faculdade, fazia uma disciplina que chamava OIM, Organizações e Métodos, onde a gente trabalhava muito em cima da administração clássica, fluxo das empresas, para tentar organizar, racionalizar, dar eficiência. O Canva, né? E aí, que hoje é o Canva. Naquela época, o OIM era o top do top. E eu tinha uma professora que era consultora do SEAG. E essa professora levou uma possibilidade de seleção, porque o SEAG se desesperou e precisava encontrar profissionais, estudantes, estagiários que encontrassem soluções para esses pequenos negócios fora do crédito. E na minha faculdade, 2 foram selecionados, um deles fui eu. Olha aí. Então, em 1986, eu fui estagiar no SEAG, foi meu primeiro contato com micro e pequena empresa. De lá eu me apaixonei e nunca mais larguei. Já está o quê? Com uns 40 e tantos anos, né? 24, 6, 48 anos. 48 anos. 40? Não. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19. Nós estávamos no primeiro semestre, né? 85, eu entrei, eu estava no terceiro semestre. De 85 a 38 anos. 38. Então eu tinha. 85, tem 38. Então, ele é novinho, enquanto ele estava nascendo, eu já estava tentando resolver o problema da minha pequena empresa. Já estava preparando o terreno para mim. Eu fui para o SEAG e eu fui dar consultoria para as empresas. E aí aquilo foi muito rico para mim. Eu me lembro de uma história fantástica de um dono de uma bodega em Ceilândia. A gente tinha um manual para ensinar esse cara a fazer gestão. Manual, pensa no manual, para fazer o relatório, porque a gente produziu o relatório em cima disso. Tinha uma parte de administração de material. Na administração de material, a gente tem estoque mínimo, ponto de compra, é uma equação matemática. Quem trabalha em comércio, hoje tem sistemas informatizados que fazem tudo CIP. isso. Para você saber quando é que você tem que pedir aquela mercadoria para dar tempo chegar do distribuidor e não faltar no seu estoque, para você ter um ciclo de venda que seja saudável para os seus negócios. Isso é uma equação. E a gente fazia essa conta. Eu me lembro da história dessa conta, fazendo essa conta para o cara da bodega. Para o cara da bodega. Imagine explicar um gráfico para esse caba. Muitas vezes o cara só sabia, mas não sabia nem ler. E aí, não, mas foi pior, Johnny, porque isso foi muito marcante, porque ele disse assim, mas rapaz, eu acho que eu tenho um outro negócio que resolve. O senhor pode entrar aqui? Aí eu entrei com ele. No fundo da loja dele tinha uma parede com os sacos, porque ele vendia arroz, feijão a granel. A granel. E tinha um risco no meio da parede, um risco preto assim, uma linha. E ele disse, ô menino, você está vendo aquele risco preto? Então, aquilo ali é meu ponto de compra. Quando o saco chega ali que eu peço, quando vem, é porque já acabou. Agora tu imagina, eu ia botar esse cara para comprar um computador, certamente naquela época, que era raríssimo e caro.
fazer uma conta doida, e ele, de forma muito simples, já tinha resolvido o problema dele. E foi ali que eu aprendi que só resolve a dor do empreendedor quem sente a dor dele. É verdade. Esse pequeno empreendedor não precisa de um grande especialista, muito menos de complexidade. O que ele precisa é alguém que conheça a realidade dele, que fale a linguagem dele, que sinta a dor dele. Porque as soluções para ele são simples e fáceis. Foi a minha primeira lição. Me apaixonei pelo tema e nunca mais saí dele. Formei, fiz o concurso para o Banco do Brasil e trabalhei, já sou aposentado, são 30 anos de Previ. Trabalhei mais de 20 anos no tema micro e pequena empresa, fazendo modelos de negócio, modelos de relacionamento, produtos de crédito. Tive a oportunidade de ir pelo Banco do Brasil a Bangladesh para conhecer a maior experiência de microfinanças do mundo, que é a do professor Muhammad Yunus em Bangladesh, chama Grameen Bank, um banco que tinha como grande missão o resgate da pobreza e não o resultado. Já tinha naquela época 20 e tantos anos de história. Para aqueles que estão nos assistindo, tem um livro, chama O Banqueiro dos Pobres. Vale a pena ler. Você vai ver a história, a biografia do professor Yunus, a história da emancipação de Bangladesh e a criação de um banco. E você vai entender como faz a diferença aquele que sabe, que sente a dor, que reconhece, que faz diferente. Nessa experiência do Banco do Brasil, eu acabei mergulhando muito em crédito, que é o maior problema dos nossos empreendedores. Aí em 2011, eu no Banco do Brasil, comecinho de 2011, ali em fevereiro, fim de fevereiro, começo de março, recebi um telefonema do governador à época, dizendo assim: olha, nós estamos com um problema lá no Sebrae DF, porque um superintendente foi eleito, mas renunciou. Lá toma posse sempre no começo de janeiro, dia 2 de janeiro, é sempre os primeiros dias. Mas ele, por motivos lá dele também, ele resolveu renunciar. Disse: não vou ficar. E eles queriam um novo superintendente. E o governador à época me conhecia, sabia que eu gostava do tema, me perguntou: eu posso fazer a indicação. Da onde? Do Sebrae do Distrito Federal. Certo. E ele disse: olha, eu posso fazer uma indicação lá, não sou eu quem nomeio, tem um conselho, mas se você quiser eu posso indicar o seu nome, você é uma pessoa que gosta muito do tema, vai contribuir muito. Eu disse: eu vou ficar feliz. Eu já trabalhei muito de um lado do balcão, vou trabalhar do outro. No dia 15 de março de 2011 eu tomei posse como superintendente do Sebrae. E aí foi bom demais, porque eu voltei para o canto onde eu comecei estagiando. Valdir, mas antes de ser também foi secretário, não foi? Depois disso. Ah, foi depois disso? Porque na verdade, nesse intervalo, eu fiquei como superintendente do Sebrae do Distrito Federal de março de 2011 a dezembro de 2022. Mas, quando foi ali em março de 2017, o governador Rodrigo Hollenberg me pediu uma ajuda. Naquela época estava muito confuso, muito difícil com relação ao setor produtivo no Distrito Federal. Estávamos vivendo um momento de muita dificuldade, tanto na parte fiscal do governo, e, portanto, alguns desequilíbrios. E também o governo federal estava um clima de instabilidade que acaba se refletindo em termos econômicos. E ele disse: Valdir, tu pode, pelo amor de Deus, venha me ajudar. Eu digo isso porque para todo mundo ele diz, né? E eu acabei saindo do Sebrae naquela época, fiquei no conselho, mas continuei no conselho. E tomei posse no dia 5 de abril de 2017, fiquei até 31 de 12 de 2018. Rodrigo Hollenberg foi um governador que me conquistou muito pelo seu jeito e pela sua sensibilidade política. E ele despertou em mim uma coisa que eu levo até hoje. É que aquele que não vive para servir
não serve para viver. Essa vida nos deu muito, muito. Se a gente não retribuir aquilo que a gente ganhou... Sebrae, né? Isso é a cara do Sebrae. Eu trabalhei um período lá entre 2006 e 2009. Minha experiência foi as primeiras experiências. Eu tive uns consultores que era muito engraçado. Era meu primeiro... Eu tinha acabado de montar meu primeiro salão. Eu montei em 2006. Mas eu já tinha toda uma vivência da mãe que tinha. Então eu trabalhava... Quando eu montei meu primeiro salão, eu já tinha 10 anos de profissão. Apesar dos 26 anos, eu já tinha 10 de profissão. E aí eu lembro que o consultor, ele estava perdido, sabe? Ele tentava me ajudar e eu falava, irmão, não é assim não. Muita coisa... Porque não sabia da dor. É porque eu acho que tudo era muito novo, você imagina. Até essa coisa de vamos ver o salão de beleza, né? Eu acho que era um setor novo. E naquela época eu acabei fazendo uma amizade com um consultor que era daquela época. E ele levava as minhas ideias para lá, né? E a gente tinha uma demanda muito grande de pessoas que queriam abrir o seu salão de beleza. Então naquela época eu acabei criando uma cartilha, assim, sabe? Isso. Do que é melhor comprar, qual que é a cadeira que dá certo, qual que é o melhor lugar para você comprar os espelhos, os lavatórios, aí fazer uma leitura ali de qual seria o melhor bairro, que público você quer atingir e tal. E acabei indo parar lá, meio que, sabe? Ele falou assim, ó, o cara fez isso aqui. Eles me pegaram e falaram, não, Frank, ó, agora você vai fazer isso. O Sebrae teve uma fase que ele fez cartilhas. Você queria, eu quero montar uma distribuidora de bebida, tinha uma cartilha, né? Isso. E aí, certamente, você contribuiu muito com a cartilha do... E era importante aquilo para poder dar uma noção para as pessoas, porque muitas vezes o cara quer montar um negócio tudo na e cara não e tem na coragem. Inclusive até hoje é muito. As pessoas tem gente que não sabe nem o que é o Sebrae. Sabe para que serve. Confunde Sebrae com o Senac. E tem sempre E tem sempre um medo, assim, esses caras vão me cobrar quanto, né? É de graça, mano. Essa coisa assim, cara, esse cara tá fazendo serviço aqui. E o importante, principalmente para um consultor, né? Para quem está lá no Sebrae, é que ele precisa entender que quem mais conhece do negócio é o próprio empresário. O pequeno empresário, ele tem uma diferença do médio e do grande. É ele que faz tudo. É ele que produz, é ele que vende, é ele que paga, é ele que compra. Ele faz tudo. Um cara que faz tudo, uma pessoa que faz tudo, ela conhece do negócio muito mais do que qualquer consultor. Você lembra da história do traço na parede? Sim. É isso que o consultor precisa compreender. É que eu não posso entrar para transformar um negócio com a minha cabeça. Eu tenho que entrar para ajudar a transformar com a cabeça do empresário. Por quê? Porque é ele, o negócio é dele, ele que vai conduzir, ele que vai operar. Esse período que eu fiquei no Sebrae foi um período que me deu... Foi possivelmente o período mais feliz da minha vida. Me deu uma realização muito grande. Porque a gente trabalha com o sonho das pessoas. Quando uma pessoa quer montar um negócio, ela está trabalhando com um sonho, uma emoção lá em cima, a esperança batendo no coração. Você não vai ver ninguém querer montar um negócio sabendo que vai dar errado, desesperançoso, amargurado. Ninguém monta negócio com isso. Não. Né? E não é depressivo montar um negócio. Montar um negócio, ao contrário, é uma coisa... É assim, você está numa adrenalina, numa felicidade, numa alegria enorme. Qual que é o grande papel do consultor? É equilibrar emoção e razão. Dizem os especialistas, e aqui vai a primeira dica, né? Dizem os especialistas que quem quer montar um negócio trabalha com 80% de emoção, 20% de razão. O que um bom consultor faz? Não é tirar a emoção, mas é equilibrar emoção e razão, trazer para a realidade. Quando você senta com uma pessoa que olha para você que tem há tanto tempo um salão de beleza, tá aí de moto, passeando para Pirinópolis, não sei para onde, numa alegria danada, ganhando muito dinheiro, o cara diz, rapaz, já sei, eu vou montar esse negócio porque eu vou ganhar muito dinheiro e eu não sei nem onde eu vou gastar. Então ele fecha os olhos e já imagina viajando com uma namorada para uma praia, gastando aquele monte de dinheiro. Ele não se imagina atrás de um balcão sem fechar as contas no final do mês. O que um bom consultor tem que fazer? Tem que tirar ele desse sonho e trazer ele um pouquinho para essa realidade. Por isso que o Sebrae tem um curso chamado Empretec, que é uma metodologia da ONU, que trabalha 10 características empreendedoras, o papel do Empretec
a gente tem uma regra no Sebrae que a gente não conta. Quem nunca fez um Empretec não pode saber, porque senão perde a graça, né? Uhum. Mas a característica, para as pessoas saberem, é ressaltar o curso, a proposta do curso é ressaltar 10 características empreendedoras. E ele é um curso comportamental. O que significa? Que você vai vivenciar a proposta de um negócio. Ele é fantástico, o índice de desistência é de 30% das pessoas que fazem. Por quê? Porque é o equilíbrio de emoção e razão. Sem tirar a esperança, sem tirar a emoção, sem tirar a vontade, o sonho. Nunca desmonte o sonho de ninguém, porque a gente vive de sonho, mas você tem que trazer um pouquinho para a realidade. Tem uma pergunta que muita gente me faz. Desde que eu entrei no Sebrae, em 2011, eu já saí, não estou mais no Sebrae do Distrito Federal, estou no Sebrae Nacional, cuidando de crédito. Mas muita gente me fazia uma pergunta: rapaz, Valdir, me conta o que está dando certo para eu poder, aqui em Brasília, para eu poder montar e ganhar dinheiro. E eu dizia: amigo, se eu soubesse, tu acha que eu estava aqui? Eu já estava lá, morrendo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque nem todo negócio foi feito para qualquer pessoa. Nem qualquer pessoa foi feita para qualquer negócio. Na verdade, duas coisas, outra dica importante para quem está assistindo: duas coisas são importantes para o negócio dar certo. A probabilidade de um negócio dar muito certo tem duas variáveis. A primeira é você se identificar enquanto vocação. Certo. O que é isso? É você ter afinidade, gostar daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cara montou uma padaria, está se dando bem, bombando, ganhando dinheiro, e o vizinho olhando. O vizinho disse: rapaz, já sei, eu vou montar uma padaria também, porque se esse cara está ganhando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro também. Sim. Ele não vê que o cara acorda 4 horas da manhã, chega lá às 5 para abrir a padaria, porque 6 horas da manhã tem que ter pão no forno. Que muitas vezes tem toda uma história de um pai que foi padeiro. E é uma dificuldade. Às vezes o padeiro não vem, quem tem que fazer o pão e botar? É ele. E 4 horas da manhã tu tá chegando em casa, ó. É a hora que tu tá chegando em casa, tu tem que montar uma boate, tu não pode montar uma padaria. Exatamente. Então, primeiro conselho, tu tem que se identificar com aquela vocação. Sim. Não é porque você é um cabra realizado com a arte da beleza, ter o seu salão, faz sucesso, ganha dinheiro, que eu vou entrar nessa parada e vou fazer a mesma coisa. Às vezes eu não tenho essa vocação, não adianta. Então, primeira dica: se identifique enquanto vocação. Porque quando você gosta, cara, você faz de graça. Você leva na cabeça, você volta, faz de novo. Inova, faz diferente. Vou falando um pouco do vizinho. Hoje, cliente nosso, ele olha: não, o Johnny tá ganhando dinheiro, o Frank tá ganhando dinheiro. Aí vê um barbeiro que tá aqui: pô, o meu patrão tá ganhando dinheiro, cara. E que nem a gente não é nem patrão, é só um colaborador também, né? Parceiro de negócio, tá ganhando dinheiro em cima de mim. Aí vai junto o cliente, porque hoje tem muito funcionário público, principalmente aqui em Brasília, tem uma grana sobrando. Aí ele vê aquilo dali dá dinheiro, mas esquece de olhar atrás. O que eu tenho que passar? O que eu tenho que passar para isso? Tá, e se esse cara não faltar aqui, por exemplo, já acontece, não faltar. Tem gente que chega aqui e quer sentar ou aqui no balcão ou no escritório e achar que vai administrar, meu irmão. Mas tu tem que lavar o banheiro, velho. Tu tem que passar o pano. Você tem que saber como é que tá o estoque. Que nada vai vir. Eu tenho falado uma coisa... Nada vai vir muito de nada. Então é isso, é o que você tá falando. Então eu falo muito pros meus clientes, amigos e pessoas que querem empreender. Irmão, qual que é a tua vontade? Por que você quer empreender? Um dia recente o cara pergunta: não, é porque eu acho que o meu chefe ganha muito e eu trabalho muito. Eu falei: tá errado, tu tem que empreender porque você quer oferecer um serviço melhor, você acha que é capaz do que isso e que você sabe administrar. Não, mas eu só sei cortar, então... É o que eu falo muito isso, assim, as pessoas têm uma mania de olhar o negócio que tá ali dando certo, e a grande realidade hoje do país,
né, para você que está aqui assistindo, é que para quem é velho de guerra, para quem é bom no negócio, para quem cuida do administrativo, cuida do financeiro, trabalha bem, com frequência, né, com organização. Não tá fácil. Não tá fácil. É. Não tá fácil, né? Assim, é lógico que a gente consegue aí uma hora vai colher frutos, lógico. Mas você falar assim, caraca, tá ganhando muito dinheiro. Ninguém tá, cara. Nesse momento, você pode, a gente entrevista aqui grandes cases de sucesso, gente que tá aí bem, mas é aquela história, tá no ralo. Todo grande salão hoje, aqui a gente fala, eu faço parte de um grupo de profissionais da beleza que representa uma marca, onde eu sou o líder. E a cara de todos esses salões, eu sempre falo, tem um corno lá na frente, que é o dono, se lascando e puxando uma galera atrás. Aí sim ele consegue, né, uma moto legal, um carro e tal. Mas se esse cara amanhã escorregar na casca de banana e cair de cabeça, ele tá na merda. Então, assim, o que muitas pessoas não percebem, muitas vezes, assim, não, vou chegar lá e vou fazer, né? Eu falo, gente, é uma construção. Eu tenho um problema muito específico, eu trabalho com mentoria também, e eu só corto cabelo. E aí todo mundo pergunta pra mim assim, cara, como é que você sobrevive, cabeleireiro, sem fazer uma mecha, sem fazer uma coloração, sem fazer uma escova? Aí eu falo pra ele assim, deixa eu te falar. Eu corto cabelo pra caralho. Eu corto cabelo pra cacete. O dia inteiro. Mas eu tô há 30 anos cortando cabelo. No mesmo lugar, praticamente. Assim, eu passei tudo ali na Asa Norte, né? O período que eu tive com minha mãe na 209, saí da 209, fui pra 310 e estou ali. De terça a sábado, de 9h30 até as 18 horas. Certinho. Sem vacilar com o cliente, trabalhando da melhor maneira possível, estudando, correndo atrás. Enfim, funciona, mas não é fácil. Não é simples. E a gente precisa de todas essas. E hoje, mais do que nunca, não precisa só do talento. Eu sou bom no que eu faço, eu sei atender. 20%. Isso aí é o 20%. Aí vem para a segunda dica. A primeira dica, quem está nos ouvindo, eu estou querendo montar um negócio. Então eu vou dar 2 dicas que são importantes para que a pessoa consiga minimizar o risco de dar errado ou ter grandes chances de dar certo. Primeiro, da vocação que a gente acabou de falar aqui. Você não imagina uma pessoa que não gosta de animal montando um pet shop. Ele não vai suportar ficar ali dentro. Exatamente. Então, primeiro, se identifique enquanto vocação. Segunda dica, conheça o que a gente chama de stakeholders desse negócio. O que está em volta desse negócio. Conheça cliente, conheça concorrente, conheça fornecedores, conheça funcionário, tudo do mercado. Porque se você se conhece enquanto vocação e se você conhece o mercado em que você está se inserindo, a possibilidade, a probabilidade desse negócio ter sucesso é enorme. Então essas são as 2 dicas importantes para quem quer montar um negócio. Se quer montar um negócio e ter sucesso, é isso. Eu estou assistindo aqui, eu quero montar um salão. Bom, primeiro tu tem que ver se tu se identifica com essa vocação, tu gosta desse tema. Segundo, procura aqui 2 grandes parceiros que estão aqui e outros, para perguntar como é que funciona, vai vivenciar, entra no negócio. E aí o Sebrae entra muito forte. Sim. O Sebrae pode lhe ajudar muito nessa segunda opção. A primeira é você quem tem que encontrar. Tu já imaginou a pessoa dizer assim, eu vou arrumar a melhor namorada do mundo para você? Oxente, quem tem que escolher a namorada sou eu mesmo. Não é? Então a vocação é isso, é você quem tem que se encontrar. Eu também fui muito procurado já, aqui em Brasília, por pessoas que estão no serviço público, aí estão saindo, vai ter que acessar um dinheiro, rapaz, eu tenho um problema. Meu filho ainda não se encontrou, eu quero montar um negócio para ele. Não vai dar certo. O negócio tem que ser da pessoa. O sonho, você quer que a pessoa viva o seu sonho, né? Isso. Tem que ser ele. Ele é quem tem que fazer. Quando a gente monta um negócio para um filho, aquilo é um negócio bumerangue, vai voltar para você e a chance de dar errado é enorme. Então, são dicas importantes para aqueles que querem montar um negócio. Se você se identificou quanto vocação
para montar um salão de beleza, procure o Sebrae no seu estado e vá lá, conheça um pouco, vivencie um pouco dessa realidade de mercado, procure o apoio, para que você possa conhecer e saber o passo que você está dando, para não ter surpresa. Até porque, se você não sabe para onde é que vai se meter, não é só o que está vendo na frente das cortinas, tem muito atrás, né? E o Sebrae vai mostrar muito isso. Aqui o Sebrae DF, por exemplo, a gente participa de um grupo. Inclusive um beijo para nossa consultora Karine. Fantástica, Karine. A gente tem um projeto, chama-se Brasília, Capital da Beleza. É um projeto de governança entre as empresas, né, e o Estado, para melhorar e para facilitar quem quer empreender, quem quer fazer. E aí acaba a gente entrando numa outra parte que o pessoal confunde, que é a educação. A educação para o colaborador, para o empresário da beleza, né? A gente montou uma grade curricular, montou obrigações para o empresário e para o funcionário, né? Incentivos por exemplo, de um cara que economizar na energia. Então, é uma cartilha montada por nós, por essas empresas. É tão sensacional assim, esse projeto quanto é maravilhoso. O Sebrae consegue unir esses profissionais, unir essas ideias, né? Hoje a gente tem aí a lei do salão parceiro que foi estruturada dentro do Sebrae, né? Então, assim... Guilherme Afife foi um grande indutor. Conheci lá na CDF. Eu sou fã do Sebrae, porque assim, eu só vi, desde dos meus primeiros contatos, a gente vive num mundo, eu costumo dizer o seguinte, a gente vive num mundo onde ninguém te ajuda. Não tem ninguém que vai chegar aqui, Johnny, vou te dar 10 conto aqui pra te ajudar. Dá pra mim. Ninguém te ajuda. E é por isso que as pessoas ficam até se perguntando assim, não, mas... eu pago quanto? Só que o que hoje, eu já, depois disso aí, a gente presta serviço aí para outras empresas e tal. E hoje eu falo muito sobre entender o funcionamento do Sebrae dentro das empresas. A gente consegue aplicar isso dentro das empresas. Por exemplo, hoje dentro da distribuidora de beleza, de produtos que eu trabalho como técnico, a gente entende que se eu como distribuidor faço com que o seu salão de beleza funcione melhor, gire melhor, o que vai acontecer? Você, dono do salão, vai comprar mais produto. Então, dentro do Sebrae, eu aprendi tantas coisas que hoje eu aplico dentro das empresas. Sim. Então, dentro da empresa de beleza, hoje a gente como técnico, então hoje se você compra do nosso, você tem o seu salão, você compra o nosso produto. Então, beleza, o que você está precisando lá dentro do seu salão? A gente oferece esse serviço que o Sebrae oferece, só que isso pra gente é vantagem como empresa. Só para você ter uma ideia, que isso aí que você está falando, eu lembro numa reunião que a gente estava eu, tu, Marquinhos, Ricardo, Daniel, do Enjoy, o Japinha, o Fábio, mais o pessoal da Keone, aquela turma toda, o pessoal da Trans, assim, ó, por alto, assim, quer dizer, por baixo, bem por baixo, ali de empresas, de pessoas que pararam seus tempos para falar, tinha em torno aí de uns 100 milhões ali. Você entende que a importância, o quanto o Sebrae trouxe ali, o card estava ali, aquele card que estava ali, faturava todo mundo junto uns 100 milhões. Aí tu pega, não, peraí, eu sou autossuficiente. Não vou fazer isso não. Pra que eu vou no Sebrae? Você é doido, velho? Eu parei de trabalhar um dia, saí daqui para poder ir lá. O Sebrae teve essa opção e você não vai para poder saber. É loucura, bizarro, né? É bizarro. Tu saiu da tua casa para ignorância, né? Mas assim, a gente tem visto o quanto tem unido profissionais, né? É muito legal você chegar lá e tá fazendo dinâmicas com caras de outros salões. O Sebrae o Sebrae é um catalisador, né? Porque assim, nenhum negócio ele vive só, né? Sim. Então você que tem um salão de beleza, você sabe que tu é um polo numa rede, né? Sim.
você tem fornecedores e tu acaba prestando serviço para outros. Sim. Então, tudo é interligado, ninguém vive só em negócio. E o que é o segredo que eu acho bacana do Sebrae? É porque ele tem essa capacidade de ser um catalisador desse processo. Ele junta as pessoas, ele junta os segmentos. Quando a gente está falando aqui do segmento da beleza, você não está falando só de um salão de beleza. Quantos negócios estão em volta desse tema beleza e que são interligados? Um salão precisa de produtos. Sim. As pessoas têm que fornecer esses produtos. Sim. Quem faz unha, né? Faz pé, precisa de produtos. Então, é serviço e comércio junto e muitas vezes indústria. Sim. Que é uma coisa que surpreende. As pessoas não sabem o potencial da indústria da beleza em Brasília. Sim. Nós temos fábrica aqui, em Brasília, indústrias em Brasília, que fornecem para o Brasil inteiro de produtos de beleza. Imobiliário também, aqui chique é daqui. Pronto. Lá na pro mesmo segmento. Lá na Ceilândia. Você vai na Hair Brasília. Aqui chique é na Ceilândia. Você vai na Hair Brasília, você se surpreende. Ué. Você vai na Hair Brasília, você se surpreende. Por quê? Porque você começa a encontrar um monte de negócios lá que você não tinha ideia que eram produzidos aqui. Muita coisa. Em volta. Então, o que é legal do Sebrae? É ser esse catalisador. É poder juntar. E quando você fala da gestora, como você acabou de falar, que é uma menina extraordinária, né, apaixonada pelo que faz, muito competente, ela com outros gestores, ela consegue fazer uma integração que dá o que a gente chama de sinergia na economia. Sabe por quê? Porque muitas vezes a saúde com a beleza pode andar junto. Mas o fitness pode andar junto. Sempre. Então, olha como a gente está mostrando. Inclusive vai ter junto, né? A feira de fitness agora, né? O Padilha, o Fábio, amigo nosso. Sim. Vai agora. É quando, mãozinha? A gente que está produzindo. Quando? De 26 a 29. E assim, tem um apoio gigantesco do Sebrae. E aí, só para poder contextualizar, por que o Valdir está aqui no Tesoura de Distância? Se é um podcast da área da beleza. Por isso, pela importância que você, Valdir, foi, pelo menos para mim, né, como um entusiasta do mundo da barbearia, do mundo da beleza, que os projetos, o apoio do Sebrae foi muito grande. O apoio do Sebrae, eu acompanhei nessa época. Eu fiz Beleza Verde, que também foi um projeto do Sebrae. O pessoal da feira da Hair Brasília, né, o Valteni, a Érica, o quanto você apoiava eles, né, o quanto você colocou, você como pessoa Sebrae, né, estava apoiando sobre isso. E eu não tinha visto antes esse negócio. E assim, tudo se conecta. E não estou querendo dizer que não acontece, mas as coisas aconteciam bastante. Paixão, John. Entendeu? Aconteceu bastante. Eu tenho que ser muito polido, que eu não sei. Vou mandar pra Karina, né? Mas hoje eu não vejo isso aí. Hoje tá muito retraído. Johnny, você tá percebendo isso? Quando eu formei... Eu acho que cabe mais... A Érica esteve no salão essa semana e a gente estava falando exatamente sobre isso. Cabe um cronograma mais integrado, mais anual, entende? Assim, janeiro a gente vai falar sobre isso. Tá muito difuso. Pelo menos fica muito assim, a véspera de Hair Brasília, fica aquela loucura e tal, aquele pico depois. Pois eu não via isso, era pufo. Não, assim, trabalho. Parabéns, tá? Antes de qualquer coisa. Todo ciclo, ele é assim mesmo, né? Tem coisas muito boas também aí acontecendo e é natural. O Sebrae, ele é uma estrutura que ele permanece. Independe de quem está à frente ou deixa de estar, ele tem uma estrutura muito boa. Hoje nós temos a possibilidade de ter uma gestão no Sebrae muito boa. É a primeira vez na história que o Sebrae tem 3 mulheres à frente do Sebrae, que são pessoas muito dedicadas, apaixonadas, vivenciam isso com muita intensidade. E é natural que nesses processos de mudança as coisas vão se ajustando, né? Mas o Sebrae continua, como sempre foi, um grande parceiro do micro pequeno empresário, dos segmentos. O que o Sebrae faz é uma coisa extraordinária com relação a esse
essa economia do Distrito Federal, que ela é basicamente de micro e pequenas empresas. E a gente consegue. É o maior. E a gente consegue, com esse trabalho do Sebrae, cada ano que passa, potencializar mais a sua ação. Eu fico muito feliz quando eu vejo, eu ouço, né? Esses dias eu tive visitando uma feira em Fortaleza. Uhum. E eu fui a convite do Sebrae Ceará e acompanhando o secretário de artesanato do Ministério da Micro e Pequena Empresa, o secretário Milton Coelho. E foi muito bacana, a gente olhando o trabalho, conhecendo o trabalho. Na verdade, eu estava ali de visita, né? E quando eu me aproximei do box do Distrito Federal, uma empreendedora me reconheceu antes de eu chegar. Abriu um sorriso, e para mim assim enorme, e me deu um abraço tão carinhoso, sabe? Isso paga. E aí ela demonstrou tanto carinho e tanto reconhecimento. A própria colaboradora que estava lá também, a Juliana, que cuida do tema, que me deu um abraço, carinho, um reconhecimento. Eu acho isso muito bacana, porque você passar por uma instituição e não deixar uma história, e é assim, os ciclos são assim, né? O Sebrae é uma instituição apaixonante, né? Porque a gente trabalha com o sonho das pessoas. E cada ano que passa, ele vai descobrindo novas formas, novas possibilidades. Eu fiquei encantado quando acertamos a nossa saída do Sebrae, acabando o meu mandato, que eu vi que nós iríamos ter 3 diretoras à frente do Sebrae. Nunca aconteceu isso na história do Sebrae. Se a gente luta tanto pelo empreendedorismo feminino, é tão bom ver que elas estejam tomando a frente. Eu fiquei assim super feliz com a possibilidade das 3 diretoras estarem lá e darem uma nova dinâmica, uma dinâmica que certamente vai ter um olhar diferente do que foi o meu, assim como a próxima dinâmica vai ser uma dinâmica diferente das que estão lá. Entendi. Então, mas é um processo de evolução, e o que é bom é que a gente, quando está na liderança de um processo desse, a gente pode até achar que tem responsabilidade por muita coisa, mas quem tem e quem faz de fato é essa estrutura do Sebrae. Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa, é apaixonante trabalhar com os colaboradores do Sebrae. Cada funcionário que vocês conhecem do Sebrae, vocês vão descobrir um apaixonado pela missão. E essa coisa da paixão, eu me lembro que quando eu estava na UDF, que eu ia formar, eu fui da comissão de formatura. E aí um amigo me mandou um e-mail que eu achei fantástico. A gente falando de Paraninfo, patrono, quem ia ser. E ele me mandou um e-mail contando a história de um Paraninfo, de uma turma de administração nos Estados Unidos, que era um vice-presidente da Coca-Cola. Vice-presidente internacional da Coca-Cola. E ele começou o discurso dele dizendo assim: eu vou dar 4 conselhos para vocês. Primeiro, na época era tão atual isso, vamos horizontalizar a nossa carreira. Vocês precisam enxergar de forma horizontal as empresas e não de forma vertical. E aí ele foi para o segundo e foi para o terceiro conselho, sempre com um olhar muito técnico, preparando aqueles que seriam excelentes administradores, fossem eles lideranças ou não dentro das suas empresas. E ele foi para o último conselho. Ele disse: meu último conselho para vocês é: esqueçam todos os conselhos que vocês receberam, inclusive os últimos 3 que eu acabei de dar. Porque só tem uma chance de ter sucesso, é quem tem paixão pela missão. Quem tem paixão pela missão consegue alcançar o sucesso. Então é um pouco disso. Quando a gente olha esse corpo funcional do Sebrae que eu conheci, do Sebrae do Distrito Federal e outros Sebrais nos estados, eu tive a oportunidade de presidir a base, e hoje estou no Sebrae Nacional, posso falar também do Sebrae Nacional. Quando a gente olha que aqueles funcionários que têm paixão por essa missão, que dão a vida por isso. Você sabe que na pandemia a gente teve que botar todos os funcionários em casa e foi um grande transtorno com os pequenos negócios, todo mundo ficou muito perdido. E um funcionário que trabalhava na administração, na gestão, na unidade de gestão de administração, ele disse que começou a bater na casa dele microempreendedores individuais. Olha só que bacana.
Ele cuidava da parte de manutenção. Desesperados, como é que iam fazer? Porque queriam soluções, porque os negócios estavam tumultuados. Ele resolveu criar um manualzinho de orientação, de formalização, do que tinha que fazer o microempreendedor individual, das obrigações. Ele conseguiu fazer. Não era a missão dele, ele podia ter passado por atendimento. Você sabe o que é isso? É paixão. Paixão pela missão. Isso. É sentir a dor do empreendedor. É bem definida a missão e valor. E ninguém pode resolver a dor do empreendedor se não sentir a dor dele. Sim. E o Sebrae DF sente a dor dele. Então, o Sebrae DF, tanto da época que eu estive lá como de hoje, é uma instituição formada por pessoas que sentem a dor desses empreendedores e que querem resolver. Por isso que eu acho que eles têm tanto sucesso e despertam por pessoas como você tanta admiração. Você, quando fala do Sebrae, você abre um sorriso enorme. Verdade. O seu olho brilha. Sabe por quê? Porque você consegue identificar que ali é a sua casa, ali tem gente que vai lhe acolher. Cada funcionário, cada colaborador, cada consultor do Sebrae está ali para resolver o problema e a dor do empreendedor. Ele se incomoda, ele quer abraçar, ele quer acolher. Então não pode ter uma casa do empreendedor melhor do que o nosso Sebrae do Distrito Federal. Né? Já que você falou Sebrae do Distrito Federal, eu tive, né, vamos falar um pouquinho agora, até porque você está no Nacional. Eu prestei serviço para alguns de outros e eu percebi uma diferença muito grande, assim, no atendimento. Por exemplo, eu falava, caramba, quando eu ia pra... Tinha uns que eu ia que, cara, falava assim, ó, você vai ter que ir lá. Eu lembro que eu já não queria mais. Você vai ter que ir lá, você vai ministrar uma palestra. Aí tá aqui sua passagem, você vai chegar 11 da manhã, sua palestra 2 da tarde, você vai embora 7 da noite. Pela. Caraca, e aí tinham outros. Tá bom, que eu tinham outros, principalmente no Nordeste, né? Que Nordeste é Nordeste. O cara falou assim, não, pô, você vem assim, sua palestra é na terça, mas você pode chegar no sábado, que a gente tem uma parceria aqui com o hotel, aí você fica aqui, que a gente tem que expedir sua passagem de voltar, tem a parceria com o hotel. Fica aqui logo, fica sexta, sábado, domingo, dá sua palestra na terça-feira, vai embora na quarta. Aí chegava no hotel não, quando eu desembarcava, o povo com a plaquinha pra me buscar. Eu falava, meu Deus, que diferença. O tratamento. Você percebe isso, assim, também, de estado para estado? Porque, nossa, dependendo pra onde fosse, eu não queria nem ir. E dependendo pra onde fosse, eu falava, meu Deus, por favor, me mande. Principalmente no Nordeste. No Nordeste, os caras eles abraçam demais. São bem receptivos. Aí você vai encontrar muitas diferenças no Brasil, é natural. Tudo onde tem gente no meio, né? Acontece isso, né? Assim, de você... E principalmente quando você tem mudanças, né? Quando você tem mudanças, você às vezes está acostumado com o negócio. E aí quando aquilo muda, num primeiro instante pode te dar um desconforto. Mas sabe o que é bacana? É você sempre olhar o lado positivo desse processo. As mudanças são importantes, elas oxigenam, elas tiram a gente da zona do conforto. Sim. E tirar a gente da zona do conforto significa, quando a gente sai da zona de conforto, a gente está, na verdade, evoluindo, melhorando. Então, é sempre tudo muito bom, sabe? Sim. E tudo tem lado positivo. Sim, tudo tem lado positivo. Valdir, você está hoje na diretoria do Sebrae do crédito, né? O Sebrae tem algumas áreas específicas, né? Eu aposentei em dezembro de 2022 e achei que eu ia para a praia, né? Fazer esse negócio aí que você está dizendo, né? Mas eu recebi um convite para estruturar uma área de crédito no Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional tem uma solução, um fundo garantidor. Esse fundo garantidor tem já 29 anos de história. Ele entra com a garantia para o crédito para os pequenos negócios. E o presidente Décio Lima me convidou para estruturar esse... E como seria esses créditos? Na verdade, assim... Para o microempreendedor? Microempreendedor individual, a gente microempresa e pequena empresa. Certo.
Como é que funciona isso? Uma empresa, quando ela tem, para ela ter acesso a crédito, o banco olha e coloca ela com 2 parâmetros. Ele tem uma metodologia de análise, ele lê o teu cadastro, ele lê informações de mercado e ele consegue definir com aquilo, com base numa metodologia, uma conta que ele faz, o teu risco e o teu limite de crédito. Por que isso é importante? Tem uma resolução, que é a 2082, que está mudando agora, inclusive, que ela define como é que as instituições financeiras podem fazer provisionamento contábil com base no risco. Por que faz isso? Porque banco não tem dinheiro, o banco trabalha com o dinheiro dos outros. Sim. Você deposita o seu dinheiro no banco. Aí você diz para o banco, vou deixar aqui, mas eu quero receber Selic mais tanto. Beleza? Beleza, então tá bom, tu deixa aplicado aqui, eu te devolvo pagando isso aí. Aí eu vou e empresto para ele. Eu tenho que emprestar para ele com o que eu vou pagar para você, mais o meu custo operacional, inclusive inadimplência, mais o que eu pago de imposto, mais o que eu quero de lucro. Isso aqui é o que chamamos de taxa de juros, formação de preço de taxa de juros. De forma simples, é claro, é mais complexo que isso, mas para as pessoas não terem entender. Não. E aí, peguei o que você tem, você deixou comigo aplicado, emprestei para ele. Ele vai me pagar, eu vou tirar o meu lucro, vou pagar um imposto, cobrir os meus custos e vou te devolver o dinheiro na aplicação que você me deu. Sim. Essa é a relação do banco. Se ele não me pagar, o que vai acontecer? Tu não vai receber. Tu não vai receber. Quando tu não recebe, tu não consegue arcar com o compromisso que tu vai ter com esse dinheiro. Aí cresce a inadimplência. Aí sabe o que acontece? Isso é o famoso risco sistêmico. Sim. Por isso que as pessoas têm que ter mesmo medo de quebrar um banco. Porque quando o banco quebra, ele traz, imagina um navio, um transatlântico no meio do oceano, cheio de barquinho em volta. E ele, de repente, ele afunda. Quando ele afunda, o que ele traz para dentro? Os barquinhos tudinho junto. É o famoso risco sistêmico. Para evitar isso, o que o sistema financeiro faz? Ele te obriga a se proteger conforme o risco dele, proteger o seu dinheiro. E como é que ele faz isso? Com obrigatoriedade de provisionamentos. O que diz essa palavra? Provisionamento, eu prendo no meu balanço R$1, um valor, sem poder emprestar, para poder garantir ou para assegurar um pouco do que eu emprestei para ele em cima do risco. Nós temos uma classificação de risco que vai de A a H. Quando a gente chega ali nas últimas classificações de risco, as normas emitidas pelo Banco Central chegam a botar 100% de provisionamento. O que significa? Que tu deposita R$2 aqui comigo, que tu quer receber com os R$2 corrigidos nesse montante. Eu vou te emprestar um e vou deixar o outro preso aqui. Mas eu vou ter que te devolver os 2 com a mesma remuneração. Essa conta não fecha. Com isso, o banco fica impedido de emprestar para quem tem risco alto, para evitar o risco sistêmico. Sim. De uma forma simplificada, é essa a relação do sistema financeiro. Tem um grau de complexidade em cima disso aí, mas é isso. Essa é a lógica. A facilidade do funcionário. Aí vocês estão garantindo. Como é que eu faço essa famosa metodologia? Como é que o banco faz para identificar que o risco dele é A, B, C, D? Como é que eu faço isso? Eu faço baseado numa metodologia de crédito que a gente chama dos Cs do crédito. Se vocês acessarem na internet, os Cs do crédito, você vai puxar lá, tem 5. Alguns consideram mais uns 6. 5 Cs de crédito que definem. Um desses Cs é o colateral. O que é o colateral? É a garantia. Se ele não pagar, como é que está a garantia que ele tem? Quem é que vai para eu saber se ele tem um risco maior ou um risco menor. Um fundo garantidor, ele é considerado uma garantia real. Ou seja, ele pondera o risco dele para melhor. Então, às vezes, ele tem um risco C, o banco não quer emprestar, porque o risco C já vai obrigar algum movimento de provisionamento. Com essa garantia, ele se transforma em risco B.
o banco consegue emprestar sem ter o provisionamento. É aí que a garantia entra. Mas aí se ele não pagar, quem paga o Sebrae? Que se ele não pagar, o fundo garantido é que paga. É isso. Só para poder ficar exatamente. Mais sensacional, isso ajuda de fato. Então, nós contabilizamos 2 bilhões de reais nesse fundo, né? O Sebrae aportou um recurso que deu o PL, né, que a gente chama de patrimônio líquido do fundo, de 2 bilhões. Tem uma conta esse negócio, ele tem uma conta mais complexa, tem 3 indicadores que são importantes para a gente entender como é que a gente faz a alavancagem desse fundo, que não é 1 para 1. E o primeiro indicador é o que a gente chama de stop loss, que é o índice de perda de carteira. Olha, o banco, minha relação é com o banco tal, banco X. Eu vou entrar aqui garantindo a operação de micro e pequena empresa para você. Agora eu garanto uma perda de até 8% da sua carteira. Você sabe que se você tiver uma perda de mais de 8%, a responsabilidade é sua. Eu posso garantir até 100% da operação. Mas eu posso garantir 80 para um, 100 para outro, 70 para outro. Isso é um outro indicador. Análise também. Não, é tudo do banco. Aí é meu acordo com o banco, é que eu digo, não, ó, aqui é um estímulo. Eu quero fazer um estímulo ao empreendedorismo feminino. Então, se a operação de crédito for para mulheres, eu vou te dar 100% de garantia. Certo. Se for para homens, eu dou 80%. Não é que é assim, não. Estou dizendo que é não, uma entendi, é uma forma. Entendi. E aí vem para o terceiro indicador, que é a alavancagem, porque isso é uma conta. É uma conta que diz quanto que a gente bota de patrimônio que vira crédito. Nessa lógica que a gente tem do fundo de aval do Sebrae, a gente trabalha com 15 vezes. É matemático. Que tem uma complexidade que aqui não vale a pena a gente entrar, porque senão fica muito complexa a matemática e fica chato também. Mas se eu tenho 2 bilhões livres, de PL livre para operar, eu posso alcançar 2 vezes 15, que dá 30 bilhões de reais. Que é a carteira que a gente quer montar, são 30 bilhões, é uma carteira de um banco. Para a operação de crédito, garantindo a operação de crédito para micro e pequenas muito empresas e microempreendedores individuais. E até lá, até quando isso aí está pronto? Já está pronto, já está operando. Já está operando. A gente tem. Olha aí, gente. Agora, o que a gente está fazendo? Nós estamos buscando bancos, para ampliar mais. Hoje a gente tem 29 parceiros. Olha aí o pessoal do banco. Então, a gente tem. O sistema, um amigo nosso que tem banco. O sistema cooperativo tem sido muito atuante. A gente tem Caixa Econômica, que é uma parceira já histórica dessa operação. A gente tem alguns bancos regionais, Banco do Nordeste, BASA. A gente tem agências de fomento espalhadas pelo Brasil. Então, muitas agências de fomento que têm nos ajudado muito, bancos estaduais, como o Banpará. E a gente tem, agora nós vamos lançar agora em outubro, né, uma parceria com o BNDES, porque nós queremos alcançar os bancos privados. Nós vamos constituir com o BNDES, recurso nosso e recurso do BNDES, um fundo que pode alcançar até 10 bilhões de reais em operação de crédito. Cara, muito. Então, 1/3 desse número vai estar nessa parceria, que a gente espera ter. O BNDES tem parceria com mais de 80 bancos. Mas também, galerinha, não basta só vir lá pegar o dinheiro. Tem que ter um projeto, tem projeto, tem que ter tudo. Por isso que o segredo é o crédito assistido, né? Então, é importante que quem tiver interesse nisso, se prepare. Porque o cara vai lá e pega o empréstimo, vai lá, vou comprar uma moto. Não, parceiro, você tem que gastar dentro do teu... Você tem que lembrar que você está pegando um dinheiro que você vai ter que devolver. Isso aí. Né? E para pagar, você tem que gerar riqueza. Se você não tiver dinheiro... Se você não tiver como gerar riqueza, você não paga o crédito que você pegou. Isso é assim que funciona, né? Então é uma relação que o Sebrae Nacional tem com os bancos, e os bancos com isso conseguem abrir portas para alguns empreendedores para eles poderem ter acesso e realizar o sonho deles de ter um negócio próprio. Perfeito. Bom demais. Tá vendo aí como é que é? Por que a gente trouxe esse cara? Né? Porque para poder dizer para vocês, galera, procure o Sebrae, procure a agência mais próxima do seu comércio, da sua casa. Você que já tem e que está aí desesperado, porque assim, sabe qual é o problema do empresário? Ele não fala.
Ele tá sofrendo, ele tá ali, ele tá devendo, mas ele não fala pra ninguém. Ele não fala. Isso às vezes, bicho, ó, conselho, tá, galera? E que eu tô levando pra minha vida. Nunca, jamais almoce só. Aí, como assim, Johnny? Porque assim, ó, você chama o seu funcionário, você chama o seu amigo, alguém, e conta, pô, tua dor. Ou escuta a tua dor. Porque às vezes ele vai te dar uma solução. Certo? Compartilhe. Que é o princípio dos grupos de empresários, né? E é isso daí. E aí, por exemplo, pô, já que você não se abre muito, vai procurar um consultor do Sebrae, vai lá. Tem cara para você fala pro seu consultor lá pro seu gerente lá do Sebrae. Fala, meu irmão, eu tô passando isso, eu queria uma ajuda, como é que é? Às vezes é uma coisa simples. E é de graça. Tem umas taxinhas, às vezes, você vai pagar ali para determinadas, mas é de graça. Eu tive consultor financeiro aqui, eu pensei em pegar um dinheiro, eu não peguei, mas eu entrei com capital de terceiros. Graças a Deus, depois eu comprei de volta à loja. Como é que se fala? E tive uma consultoria que é sobre gestão de pessoas, treinamento. Eu estava lá ajudando a construir, mas eu fui lá buscar também. Fui beber da água também, não queria só botar na jarra dos outros. Beber da água também. Então todo mundo, velho. Não é só eu, não é eu, não é você que sente dor. Não. Todo mundo tem uma hora que tá ferrado, velho. E você tem que parar, respirar e perguntar. Não vai acontecer um milagre dentro da tua loja, dentro do teu negócio. Não vai acontecer, velho. O empresário, muitas vezes, aí tu me perguntou por que eu fechei minha loja. Que eu tive essa maturidade. Não vai, eu tava esperando um milagre. Fechei uma loja na Asa Norte, né? Numa outra unidade que eu tinha, gente. Então, eu estava esperando um milagre acontecer. Porque você acha que vai cair um dinheiro na tua conta para pagar tuas dívidas, que vai vir, vai lotar um negócio. Não, peraí, mas o que você fez para isso, né? Para acontecer. Exatamente. E às vezes uma consultoria, uma conversa. Eu acho não, tenho certeza aí pela minha experiência também, já, tanto de Sebrae quanto de vida, é que todo negócio, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, elas são decisões extremamente racionais. Isso. Então, assim, tem esse amor, tem essa paixão que eu acho que é a mola motriz, né? Mas se você não for racional na sua decisão de, peraí, o que eu quero fazer? Eu quero abrir um negócio, você sabe por onde começar, né? Então, assim, não adianta só você ir lá e dar o sangue, não, é fazer de forma inteligente, é se conhecer. Eu acho que foi muito bem falado sobre o quanto aquilo faz sentido para você, o quanto você se apaixona por aquilo, o quanto você está disposto a correr atrás, porque muitas vezes quando a gente fala sobre crédito, é entender que não é o pai que está te dando dinheiro, não. Você vai ter que trampar para pagar isso aí e fazer o teu negócio dar certo. Né? Não é fórmula mágica. Né? E agora, quanto mais dentro do processo você estiver, mais ele vai funcionar. Então, são várias somatórias, são compilados de muitas coisas que precisam ser realmente colocadas em destaque, né? Para que você possa abrir um negócio. E aí eu te falo, normalmente o cara do salão é um artista. Né? É aquilo que a gente... Normalmente o cara do salão é um artista. É o cara das humanas. Só que a empresa precisa de exatas. Então, se você não dá conta, você tem que ter alguém que vai te ajudar nesse processo. Você vai ter que ter aí a tua esposa, o teu marido, o teu administrador, enfim. Mas se mesmo assim você não tem, corra atrás das ferramentas para fazer com que o seu negócio dê certo. Eu sou o cara das humanas e me vi no momento da minha vida que eu tive que ser das exatas. Porque eu era das exatas ou eu falhei o meu negócio. É isso. Entende? Então, não é sobre fazer só o que você gosta. E se não é você não for no Sebrae, você não ia saber o que eles estão fazendo para questão de crédito. E também, se você não contar pro pessoal do Sebrae qual que é a tua necessidade, ele não vai criar nenhum projeto e ninguém vai criar projeto. Não é aquele lance de, pô, eu tô sendo assaltado aqui na Asa Sul. Tu foi fazer o boletim de ocorrência? Não, então não vai mudar. Vai continuar se você não sabe a dor.
E outra, sabe o que às vezes acontece também? As pessoas acabam buscando consultores com valores lá em cima. Poxa, eu tenho de graça no Sebrae, de altíssimo nível, aliás, eu acho que o mais alto nível que vai ter no quesito, porque então, você vai ter hoje consultores que são voltados só para a sua área, não é uma coisa mais generalista, né? Porque eu falo hoje, dentro do salão de beleza, a gente ganha uma representatividade tão grande que hoje você tem contadores só da sua área. Hoje você tem marketing só da sua área. E dentro do Sebrae você tem um consultor para a sua área específica de beleza. Então, muitas vezes o cara está ali contratando uma pessoa de fora, pagando uma cacetada, o cara não tem a menor noção do que é a realidade do mundo da beleza, do salão. E, enfim, perdendo dinheiro. O sentido maior, né, da tua presença aqui é realmente alavancar, né, todo mundo que, assim, a gente entende que todo mundo que assiste Tesoura de Titãs são pessoas que querem crescer, né? E é muito bonito, muito legal a gente falar só sobre grandes profissionais, mas se a gente também não ensinar que precisa desse equilíbrio que você estava falando, precisa desse equilíbrio, não é só você ir lá eu corto muito bem, eu pinto muito bem, eu faço uma mecha maravilhosa, eu fiz vários cursos. Não. Precisa de uma outra parte para fazer com que a tua empresa dê certo. E precisa muitas vezes, cara, a gente vai ter também aqui várias situações de grandes profissionais que poderiam estar alavancando negócios muito maiores, mas por medo de simplesmente não ir lá no Sebrae da vida, ele prefere trabalhar para outra pessoa. Porque às vezes é mais simples do que você imagina. A gente sempre dizia, eu sempre dizia quando eu estava lá no Sebrae DF, né, que é um pouco disso, eu acho que continua assim, né? Que acredite no seu sonho, é o primeiro passo, né? Se você acreditar nele, nós também vamos acreditar, o Sebrae vai acreditar e vai ajudar, né? Então, a primeira ação, atitude é sua, de acreditar que você é capaz, que você pode fazer. E a segunda é procurar o Sebrae, que está muito bem estruturado e preparado para te acolher, para trabalhar. O Sebrae tem como eu disse, o Sebrae do Distrito Federal, assim como todos os Sebraes nos estados, tem uma estrutura extraordinária e apaixonada pela missão. Então, você vai encontrar gente lá que sente a sua dor, que quer trabalhar, que quer lhe ajudar. Então, não pode se omitir, não pode desistir. Tem que ir no Sebrae, tem que ouvir, tem que compartilhar a sua ideia. Eles são preparados para isso, para ajudar a transformar o seu sonho numa realidade. Muito bem. Sensacional. Valdir, quais são os seus projetos aí para o futuro? Só para a gente saber, o que você vê você no Sebrae, né, ou em qualquer órgão, ou ser empresário, não sei, ou ficar lá na praia, lá, tranquilo, assim. Quais são os seus projetos para o futuro? Eu tenho um sonho, Johnny. O meu sonho é passar o ano todo acompanhando aonde o Fortaleza vai jogar e assistir esse jogo. Muito bem. Então, eu disse para minha mulher isso, que ela aposentou esse ano. Minha esposa aposentou depois de muitos anos de trabalho e tal. E eu disse para ela que o meu desejo era isso, era eu parar. E eu queria fazer uma programação, pegar toda a programação do jogo do Fortaleza e eu ir conhecer os cantos, aproveitar assistir o jogo. Eu queria assistir todos os jogos do Fortaleza. Esse é o meu sonho. Enquanto ele não chega, como eu disse para vocês, uma pessoa muito importante para mim, uma grande referência que é Rodrigo Hollenberg, que foi governador. Ele me ensinou uma coisa que ele dizia muito e que eu já disse aqui, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu preciso retribuir para essa cidade tudo que ela deu para mim. Porque todas as conquistas, tudo que eu tive, tudo que eu alcancei, foi porque essa cidade me proporcionou. E como é que eu vou fazer isso? No meu dia a dia aqui, estou fazendo. Boa. Eu estou passando para as pessoas uma experiência, um conhecimento, com a ajuda de vocês.
Então, é um pouco disso que eu vou fazer. E deixar um pouco a vida me levar, né? Porque eu passei por um momento muito difícil na minha vida em 2019, tive um acidente. Estava indo para uma feira de agronegócio em Rio Verde e o carro que eu estava capotou. O diretor era diretor técnico na época, um amigo querido de 10 anos, Rodrigo Sá, ele faleceu nos meus braços na estrada. Nossa. Foi um momento muito difícil, possivelmente o momento mais difícil da minha vida. E ali eu aprendi uma coisa que não... Ele estava, na época, marcando um aniversário de casamento dele. A festa de aniversário de casamento. Ele me disse: Valdir, já acertei, vai ser em tal canto, fulano, ciclano vai e tal. E de repente o carro capotou. E eu estive no jantar e ele não. Então, tem brigas que não vale a pena ter. Desejar um mal para as pessoas não vale a pena. Fazer confusão com coisa pequena não vale a pena, porque em segundos a vida da gente é muito efêmera. É verdade. Em segundos você pode não estar mais aqui. Então, eu tenho uma proposta de vida. A minha proposta é ser feliz. A minha missão é ser feliz. E eu vou lutar para ser feliz. E se eu tiver que ser feliz indo assistir todos os jogos do Fortaleza, o Marcelo Paes que se cuide para botar o Fortaleza para jogar muito, porque eu vou estar lá assistindo. E o Fortaleza que traga felicidade também, claro, né? Agora, assistindo o jogo, o Fortaleza tá igual tá esse ano aí. E agora, se tiverem outras missões que eu tiver que o destino colocar na minha frente, que eu precisar fazer, e se isso for me fazer feliz, ajudando as pessoas, eu também vou fazer. Mas eu vou ser feliz. Eu só vou levar felicidade para a vida das pessoas se eu for feliz. Se eu fizer uma coisa que eu não gosto, eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu faço que nem ele. Eu abro um sorriso, eu sou feliz contando, eu tenho uma alegria, uma energia para contar, porque eu sou feliz fazendo isso, eu amo fazer isso. Boa. Então, se eu amo fazer isso, eu vou ajudar as pessoas fazendo. E eu acho, Valdir, assim, pegando a tua fala, vou falar um pouquinho sobre o momento que eu estou vivendo hoje como empresário, que está muito engraçado, mas assim, a gente vive hoje numa fase onde tudo é hiper performance, onde você tem que estar o tempo todo correndo atrás do que é melhor para sua empresa, do seu marketing, do seu todas as... E eu cheguei numa fase da minha vida, depois de 30 anos de profissão, que eu falei a mesma coisa para mim. Eu falei: eu quero ser feliz. E é muito engraçado que as pessoas às vezes chegam no meu salão e falam assim... Teve uma embaixadora de uma marca que foi lá, olhou o salão e falou assim: nossa, Frank, seu salão é bonito, seu salão é bem localizado, você tem um nome hoje no mercado aí, nacional. Por que você não bota isso aqui para girar mais? Por que você não investe em fazer mais contratações, até porque você tem espaço lá para colocar mais profissionais? Por que você não investe mais em marketing para trazer mais pessoas para cá e construir processos no qual vão fazer esse seu salão trabalhar em alta rotatividade? Eu olhei para ela e falei assim: que eu não quero. Como assim você não quer? Porque eu estou no meu ponto de paz. Então, muitas vezes a gente entra nessa roda viva, né, capitalista, onde a gente fica ali: eu tenho que ter meu apartamento, minha casa, meu carro, meu. E a gente está endoidando. Sim. Então, até que ponto vale, né, ter essa grana a mais, né? Aí, como você falou, teu amigo morreu nos seus braços, né? Então, assim, que a gente possa tirar esse episódio de hoje para ponderar um pouquinho sobre o que é realmente ser feliz. E muitas vezes ser feliz tem relação com você botar a cabecinha no seu travesseiro e falar assim: eu não estou devendo ninguém, eu não estou desesperado porque eu fiz um investimento que tem que dar um retorno lá na frente, né? Muitas vezes ser feliz envolve você ter mais tempo para os seus filhos, ter mais tempo para os seus netos, ter mais tempo para sua esposa, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para si, né?
E é lógico que a importância da gente estruturar a nossa empresa é para que realmente você possa ter essa felicidade. Não, tá tudo ok, eu tenho lá um financeiro que me permite dar uma viajada por 30 dias, eu tenho uma organização dentro da minha empresa que eu posso não trabalhar, né? Hoje eu vejo muito isso, tem profissionais aqui em Brasília que não trabalham no sábado, porque não, eu quero... Vou até falar o Michael, né? Eu acho sensacional. O Michael fala assim, eu não trabalho sábado porque sábado é o dia de eu curtir minhas filhas. E elas têm hoje, né? Acho que são 9, 10 anos, só hoje. Então você fica correndo atrás de... eu mesmo, até 2 horas no meu trabalho no sábado. Ele é chique. E não, cada um... assim, cada a barbearia funciona, a minha empresa funciona. Cada um dentro daquilo que é, por exemplo, para mim é segunda. E cada um busca aí o seu ponto de equilíbrio, né? Para que a gente possa realmente ser feliz. Porque trabalhar com salão é uma felicidade. E empreender, ser inteligente dentro dos seus empreendimentos, dentro daquilo que você faz, é uma felicidade. E que a gente possa ter o cuidado de não entrar nessa roda viva e amanhã você simplesmente morrer. Né? E falar, poxa... Tem que aproveitar hoje. Perdi aquele período com meu filho, perdi aquele período com a minha esposa. Isso. Né? O próprio, com você mesmo. Você também tem. Vale, é uma boa reflexão, né? O que me faz feliz na vida, né? Eu acho que é uma reflexão para todo mundo, uma reflexão boa. E é uma reflexão importante que se faça todos os dias, né? Muito bem. Isso não quer dizer que você tem que ser subserviente, sim, que você tem que baixar a cabeça, tem que você aceitar tudo. Não, você tem que lutar pelas coisas que você gosta. Você tem que lutar por aquilo que você acredita. Que te faz bem. Você tem que lutar para aquilo que você acha que é justo. Agora você só não pode ter lutas que não compensem. Que não, de fato, te trazer felicidade. É isso que eu digo. Mas é subserviência de jeito nenhum. Você não tem que se humilhar para aceitar as coisas que você não gosta. Sim. A gente vê hoje cenas muito ruins. Eu vi outro dia um vídeo de uma mulher aqui no metrô do Distrito Federal chutando um gari, porque considerou sujo o gari, não queria que sentasse. As pessoas fez sentar no chão e ficou chutando, dizendo que eles eram sujos, que o rapaz era sujo. Você não pode aceitar isso. Não. Você não pode aceitar a homofobia. Não. É inadmissível. Você não pode aceitar o racismo. É inadmissível. A sua felicidade, ela não vale a infelicidade do outro. É isso que a gente tem que brigar. Então não deixe isso acontecer. Não pode deixar. Ninguém tem o direito de ofender ninguém. Sim. Então você não pode aceitar que ninguém te ofenda. Reaja. Sim. Agora você tem que ter lutas para ser feliz. Isso é que é importante. Tem coisas que não compensa. Às vezes você briga no trânsito, corre um risco danado de você ter uma agressão física, uma coisa que pode tirar a sua vida por causa de briga de trânsito. Desde quando briga de trânsito vai te deixar mais feliz? Isso é complicado. Então é isso que eu digo. Quando eu digo ser feliz, é isso. É você lutar pela sua felicidade, por aquilo que te faz bem. Pela tua paz, né? E fazer bem aos outros, gente. Pelo amor de Deus, não vamos fazer mal a ninguém, não. Valdir, aqui para encerrar, a gente sempre pergunta um livro. Você já falou né? Que é o Banqueiro dos Pobres. Banqueiro dos Pobres. Professor Muhammad Yunus. Isso. Agora, qual um outro aí que você que eu indicaria para o empreendedor? Para o empreendedor? Para o empreendedor. Eu tenho um bom, principalmente. Aí eu posso ir para os adolescentes, que eu acho que é muito bom. Eles que são os futuros, né? Hoje eu conversei com minha menina de 16 e ela falou assim: pai, eu quero mexer com cabelos coloridos. Eu falei: tá vendo? Bora, vai, eu te ajudo. Nós temos um ícone no empreendedorismo no Brasil, que chama Professor Fernando Dolabella. Ele é mineiro, é um ícone, é uma grande referência na educação empreendedora. E ele teve uma habilidade fantástica, muitos anos atrás, de escrever um livro para adolescentes. Ele fez um romance. É romantizado o livro. Mas que consegue fazer um despertar da vocação empreendedora em forma de romance. Esse livro chama O Segredo de Luísa. O Segredo de Luísa. Ele conta a história
de uma menina do interior de Minas, de uma família muito tradicional, conservadora, que vai estudar em Belo Horizonte. E eu não me lembro a faculdade que ela vai fazer, se é direito, acho que é direito. Mas vai fazer uma dessas tradicional. E ela se descobre no meio da faculdade com uma vocação empreendedora. E ela descobre que o segredo da goiabada cascão da avó dela vai fazer um grande sucesso. Ela acaba largando. É odontologia, desculpe. O que ela faz, eu agora lembrei. Odontologia. Ela foi para fazer odontologia na universidade. No meio do curso, ela descobriu essa vocação empreendedora. Ela largou a faculdade, enfrentou a família, montou uma indústria de goiabada cascão. E o livro, eu não vou dizer como termina, porque senão eu vou dar um spoiler. Mas termina de uma forma linda, celebrando esse empreendedorismo fantástico que a gente tem num monte de adolescentes que estão aí nos assistindo e que podem, através desse livro, também se sentir um despertar por esse empreendedorismo. É uma história bem parecida com aquele do pessoal do Dias Branco lá, né? Que o pai era padeiro, uma coisa assim, eu acho que era padeiro. E aí ele falou: filho, tu vai ter que trabalhar. Ele, pera, aí montou uma bolacha, biscoito. E aí vendia... Bolacha ou biscoito? Bolacha. Bolacha, a riqueza começou aí, não foi isso? Corrija aí, que eu só ouvi também, não li. Aí o cara pegava, velho, o pai disse: não dá dinheiro não, meu irmão. Tem que vender pão, tem que vender negócio, vamos fazer. Aí eu falei: não, pai, deixa eu tentar, me ajuda. Aí o filho foi, aí o pai falou lá: vai, mas quando acabar a tua brincadeira, tu tem que vir trabalhar aqui. O cara é um milionário, mano. Bilionário. Ele é tipo o Percival Farquhar. Ele tem fábricas de fábricas. Por exemplo, eu preciso da embalagem. Ele tem uma fábrica da embalagem. Aí eu preciso de energia. Aí vai lá, criou maior coisa de energia eólica. O cara é rico, velho. Aí quem que constrói? A minha construtora. E é assim, o bicho é... Mas eu acho que a gente pode dar, Johnny, um exemplo aqui para fechar o nosso podcast. Eu acho que a gente pode dar um exemplo mais pertinho aqui de Brasília. Nós temos aqui em Brasília, no Gama, uma indústria que chama Panebras. Sim. Do meu amigo Jurandir. Essa indústria já deve ter hoje uns 14 anos de história. Jurandir chegou aqui, ele na verdade vendia, ele era um grande distribuidor de farinha de trigo. E veio montar um negócio aqui dos sonhos, que era uma indústria de pão de queijo e pão congelado. Porque ele desenvolveu uma técnica de congelar para você ter um pão fresquinho feito na hora, seja em supermercado, seja onde for. E ele descobriu o mercado internacional em Orlando, porque em Orlando tem muito brasileiro. Ele começou a vender pão de queijo congelado para Orlando. Eu conheci o Jurandir em 2017, a indústria dele já tinha aí uns 7 anos, 6 anos, não me lembro. Não sei se 5, 6 anos de história. Ele botava 20 toneladas mês de pão de queijo na Flórida, nos Estados Unidos. O Jurandir hoje tem 6 plantas industriais e bota por mês 400 toneladas de pão de queijo nos Estados Unidos, Europa e países árabes. Uma dessas plantas hoje é na Flórida, ele tem uma indústria nos Estados Unidos. Começou aqui, bem pequenininho, e hoje é um grande empresário. Então, eu acho que é legal mostrar um exemplo daqui, porque as pessoas podem ir conhecer. Ele fica no Gama, é um empreendedor maravilhoso, uma grande referência, inovador. Ele consegue ficar desenvolvendo produtos, ele consegue, através do pão, desenvolver produtos que fazem bem à saúde. A gente com tanto medo de comer pão e engordar, né? Alguns tirando miolo de pão, né? E outros, né? Assim? E outros comendo miolo de pão. E ele consegue desenvolver em cima desses produtos modelos, produtos que podem nos ajudar, inclusive na saúde, através do pão. Que legal. Então vale a pena, Panebras. Um abraço ao meu amigo Jurandir, que eu tenho, na verdade, uma admiração enorme por esse empreendedor do Abraço, Jurandir. Vamos te entrevistar aqui depois, que ele também
Tem muito salão aí que come pão de queijo. Então, assim, tem tudo a ver. A ideia vale a pena, porque ele é um empreendedor que pode contar um pouco. Se quiser patrocinar a gente também, tá aqui, tá? Temos vagas para você. Ele é um empreendedor que pode contar um pouco da história dele e ser referência. Como a gente tem outros, né? O Alexandre da Aguimar Ferreira, que faz docinhos finos também, tem uma história de vida. Do bolo do Flávio. Mas o Alexandre é muito bacana porque ele era jogador de futebol. E ele tentou jogar salvo engano, foi no Atlético Goiano. E aquele trem difícil para ele e tal. E ele começou a vender chocolate para poder bancar lá o treino dele e tal. E ele acabou virando, na verdade, uma grande indústria. Ele já estava com 2 plantas industriais de chocolates finos aqui no Distrito Federal, chamada Aguimar Ferreira. A loja. A empresa. E ele estava, na pandemia, ele recebeu um convite para exportar para o México. Olha aí. Daqui do Distrito Federal. Então, nós temos muitos casos aqui de empreendedores de muito sucesso que eu acho que vale a pena conhecer e trazer aqui como referência para os nossos empreendedores. Agora, para encerrar mais uma vez, uma música aí. Para a galera que está no Spotify também já logo seguir assim. Os que você gosta. Eu gosto muito. Vale o hino também. Eu gosto. Eu queria perguntar se você já assistiu algum show do Legião, Paralamas. Sim. Mas tem naquela época a gente tinha a oportunidade de assistir com mais. O Paralamas foi cedo pro Rio. Isso já não pegou. Mas o Legião, sim, naquela época a gente tinha a oportunidade no Teatro Garagem de assistir muito essa galera. A gente tinha um programa, toda a garotada da época ia ali pro Gilberto Salomão no domingo, ficava dando voltas. Às 5 da tarde tinha também essa possibilidade. Mas tem uma banda que me marcou muito. Mel da Terra. Mel da Terra. E ela tem uma música, que é uma música que toda vez que eu ouço eu choro. Porque eu me lembro muito da minha paixão por Brasília, que chama Estrela Cadente. Então, se eu posso indicar, eu indico Estrela Cadente do Mel da Terra. Anotado aí. Que lembra muito a minha adolescência e a minha história de amor com Brasília. Para quem está no YouTube, vai estar nas inscrições o nome dos nomes dos 2 livros, tá? E também o nome da música aqui. Quem está no Spotify vai ter que ouvir e já ir direto para lá, tá bom? Gente, esse foi o Valdir Oliveira, pai, filho, marido, também servidor público, escritor, né? Também ser escritor. Pessoal, tem uma coluna no Correio Brasiliense. Já tem tempos que eu não escrevo, mas eu tenho mais de 500 artigos escritos. Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, Metrópolis. Eu escrevi também pro... Achando que é pouca merda, né? É muito também. Não é tanto assim. Mas eu escrevi para algumas revistas especializadas. Eu tenho um projeto. Ano que vem eu estou lançando meu primeiro livro com base nesses artigos, reflexões sobre crédito, economia e política. Chamar a gente para cobrir lá. A gente vai cobrir. Valdir, quero te agradecer pela tua presença, cara. Você é um cara que tem muito, muito, né, a acrescentar na vida de todos nós. Mas o que ficou mais marcado para mim é a paixão pelo que tu faz, assim, pelo quanto isso aí mexe com você, o quanto os resultados que você já viu no decorrer desse tempo de trabalho, né? São uma injeção de ânimo, né? Sim. E eu fico muito grato mesmo pela tua presença aqui. Tem coisas que é meio que de... Gente, é porque a gente é suspeito, a gente conhece o Valdir já há tanto tempo, eu conheço, né? Tem um telefone do cara, pessoal, a gente conversa, troca. Já te encontramos em outras vezes e torcemos pro Lion. Então, fica, por isso que eu deixei bem ele falar para dizer tudo isso, velho. Muito obrigado, viu? Nada. Conte comigo aí sempre. Assim, a gente tem um conteúdo aqui gigantesco para você que quer aprender aí o empreendedorismo raiz, o empreendedorismo futuro. Quem quer pegar dinheiro emprestado, liga pro Valdir, me liga aqui. Depois que você quiser pegar o dinheiro, quiser emprestar para mim. Tá certo. A gente tá aqui, cara. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bacana. Tá acompanhando a sua trajetória aí. Fomentar o empreendedorismo é uma missão nobre, é uma missão
bonita, porque é ser cúmplice do sonho das pessoas. É levar a felicidade para o coração das pessoas. E eu sempre digo, nessa nova missão que eu estou, que não basta fazer 30 bilhões em crédito. Não basta fazer 1 milhão de atendimentos em crédito assistido. A nossa grande missão é trazer a felicidade de volta para o coração das pessoas. Trazer a esperança que foi perdida nessa pandemia. As pessoas estão desesperançosas, têm um descrédito, não acreditam mais, estão amarguradas, perderam muitos entes queridos. Nós estamos vivendo um momento de muito ódio na nossa sociedade. Estamos. E eu acho que a grande missão nossa é trazer a esperança e a felicidade de volta para o coração das pessoas. Se a gente fizer isso, a gente cumpriu a nossa missão. Linda sua missão. E um abraço grande para quem está nos assistindo, dizer que foi um prazer enorme, que eu estou muito feliz e realizado, continuando a minha missão de ajudar as pessoas, que é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que é um pouco da minha missão. E que se você está feliz, eu certamente vou estar feliz também. E esse daí foi o Tesouras de Titãs com Valdir Oliveira. Vou me despedir de vocês, sou o Johnny Rebouças. Até a próxima. Fiquem com Deus. Hoje, e você que pegou esse episódio aí, vá remoer em casa. Valdir, obrigado pela tua presença. Obrigado a todos que acompanham a Tesoura de Titãs. E fui, Frank Rodrigues. Valeu, tchau. É isso.